A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por essa hora preciosa. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 18. Malaquias, capítulo 3, do verso 13 até o verso 18. Como de costume, quero incentivar você a manter a sua Bíblia aberta. À medida que a gente for lendo os versículos, você já vai interagindo com o texto, perguntando para o texto, tentando entender. Mas principalmente, irmãos, a Bíblia foi escrita para mim e para você. A Bíblia foi escrita para que ela pudesse nos santificar. Nós somos lavados pela palavra, nós somos transformados pela palavra. A espada do Espírito é a palavra. É aquela que é o bisturi de Deus para tratar das nossas mazelas e das nossas feridas que o pecado causou. Então, quando você vai para um sermão, quando você vai para um estudo, a nossa tentação é pensar: poxa, que pena que fulano não veio, que pena que a minha mulher não está aqui, meu marido, meu filho, né? Pena que meu cunhado, aquele chato, não está aqui hoje, né? Mas eu queria que você hoje, pela graça de Deus, e só a graça de Deus pode nos conceder, diga: Senhor, obrigado porque eu estou aqui. E eu precisava ouvir essa palavra é para mim, para a minha vida. E que você abrisse seu coração e permitisse que Deus falasse ao seu coração através da palavra. Pergunte para o Senhor: o que o Senhor quer mudar na minha vida hoje? O que na minha vida hoje precisa ser transformado pelo poder da tua palavra? Eu quero ser tratado. Eu quero ser um crente corrigível, né? Nós precisamos ser libertos do espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Você está assim por causa do pecado, mas Deus pode mudar a tua vida. O amanhã não existe ainda. Ele pode ser construído diferente na tua vida a partir da palavra de Deus. Você é teimoso? Você pode mudar. Você é fraco? Você pode mudar. Você é violento, agressivo, iracundo? Você pode mudar. Nós podemos, irmãos. A esperança, nós somos a agência da mudança. Nós somos a instituição que mais acreditamos em mudança. Se tem alguém que acredita que uma pessoa pode mudar, é o povo de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu sempre fui assim, tenho 80 anos, já fiz tudo errado até hoje, mas eu quero mudar. Domingo nós ouvimos passar de ser um adúltero. Você pode mudar. Você pode ter um bom casamento, nós podemos mudar. Deus pode fazer isso na minha vida e na tua vida, né? Abra o seu coração, vamos ler esse texto nesse espírito, irmãos. A palavra do Senhor em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. As vossas palavras foram duras, agressivas, me machucaram profundamente. Deus está abrindo o coração, é a 7ª sentença, né? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, novamente o povo naquele cinismo próprio de um apóstata, né? De alguém que está se desviando, está num processo de esfriamento espiritual, de afastamento de Deus. E o povo disse: mas o que nós temos falado contra ti? E aí Deus responde: eu vou falar para vocês que vocês estão conversando entre vocês aí. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa era a prosa do povo, isso que estava sendo conversado. E aí Deus intervém e o profeta diz assim: olha, não é todo mundo que pensa assim. Há um remanescente. Preste atenção nisso, meu irmão. Sempre há um remanescente. Deus sempre levanta um povo no meio do caos. Deus sempre levanta uma família, um homem, um líder. Deus sempre levanta. Então os que temiam o Senhor, olha aí, tinha os que temiam o Senhor entre eles.
Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, traziam uma palavra mais séria, uma palavra profética de bênção. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Com a sua Bíblia aberta, vamos meditar nessa palavra, pedir que Deus fale ao nosso coração. Por que servir a Deus? O que te motiva a servir a Deus? Qual o motivo de você estar aqui hoje? Hoje de manhã, quando você levantou, quando você foi escovar seus dentes, pentear seu cabelo, né, se arrumar para vir para cá, o que te trouxe aqui? O que te impulsionou? Por que você é crente? Por que você escolheu esse caminho? Se alguém de fora perguntasse para você, você é crente? Sou crente. Você é uma pessoa feliz? O que você responderia? Você é uma pessoa feliz sendo crente? Vale a pena servir a Deus? Você, quando você olha uma pessoa lá fora que não é cristã e você julga ela ser feliz, qual o critério que você usa? Qual é a métrica que você usa para avaliar se ela é feliz ou não? Qual é a medida? Como que você avalia se uma pessoa é feliz ou não? Não precisa dizer que nós somos uma sociedade consumista, pragmática, materialista, que nós avaliamos uma pessoa se ela está bem ou não pelo dinheiro que ela tem. Você usa o mesmo critério? É o critério financeiro que manda? Cuidado com as aparências. Nem tudo que parece ser é. Será que o injusto é infeliz? O ímpio é feliz? Se ele é feliz, por quê? O que caracteriza uma pessoa feliz? Você já teve o sentimento que servir a Deus é inútil? Você já teve o sentimento que você está perdendo seu tempo? Vamos conversar uma coisa aqui só entre nós dois, que ninguém nos ouça. Você já teve inveja de ímpio? Lembro de uma certa situação, uma família indo para a igreja, e estava numa festa, bebendo, música alta, um ambiente de, entre aspas, de muita alegria, e a família passando, e o pai olhou para o filho olhou, aí o pai quase que para justificar falou, filho, não esquenta não, depois eles vão queimar no inferno, você vai ver. Quer dizer, agora até que está bom, mas depois você vai ver, não se impressiona não. Né? Será que é isso que nos motiva? Por que nós servimos a Deus? Eu quero estabelecer aqui 3 pressupostos bíblicos, 3 ilustrações bíblicas que nos ajudam a entender um pouco que esse sentimento que esse povo está tendo, logo a gente volta para o texto e a gente vai explicar o texto, mas que na Bíblia aconteceu alguns episódios que mostram que às vezes nós podemos ter essas crises. Homens de Deus já tiveram essa crise. De olhar para a sua vida cristã, olhar para a sua vida de casado, de responsabilidades, a sua vida de mãe, de pai, de filho crente. Você fala, mas será que vale a pena ser crente? Ter tanto compromisso assim com Deus? E às vezes, irmãos, porque nós temos uma visão errada, nós sofremos e não conseguimos desfrutar de tudo que o Evangelho tem, de tudo que o Reino de Deus tem. E o primeiro modelo, o primeiro exemplo que eu quero trazer à memória dos irmãos é o irmão do filho pródigo. Pensa no menino bom. Pensa no menino modelo. Aquele pai, quando chegava alguém, disse, quantos filhos você tem? Eu tenho 2, um foi embora, mas esse aqui, menino trabalhador, acordava cedo, ia para a fazenda, cuidava, trabalhava, voltava cansado. Pai, mais alguma coisa que fazer? Pai, está tudo certo, eu estou obedecendo direitinho, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? E esse rapaz trabalhou fielmente ao pai por muitos anos. Até que o seu irmão pede parte da herança, vai embora. E um dia ele está trabalhando, um dia suado, cansado, chega cansado do serviço, sujo. E ele vai chegando perto de casa e ele escuta um barulho de uma festa, música, alegria, canto.
ele olha no pasto e aquele boi cevado, aquele boi mais bonito, já não está lá mais. E ele começa a ficar preocupado, ele chama o empregado e diz, ei, cara, o que está acontecendo aí? Ele falou, você não está sabendo não? Ele falou, não. Ele falou, teu irmão voltou, rapaz. Ele falou, meu irmão voltou? Voltou. Teu irmão está aí, teu pai está tão feliz que deu uma festa, já colocou anel, já deu capa, já colocou sandália, já beijou, já abraçou, e está dando um churrasco aí, fazendo uma festa, uma alegria, vamos lá, vamos se alegrar lá. E ele foi, não para a festa, mas chamou o pai, falou, pai, vem cá, sai dessa festa, vamos conversar aqui fora. O pai, o senhor é extremamente injusto comigo. Eu sempre trabalhei para o senhor, eu fiz tudo o que o senhor sempre pediu, o senhor nunca me deu nada, o senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu nada, 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 nada. Agora esse teu filho aí sai, gasta tudo com prostituta, volta, o senhor dá uma festa dessa? E o pai descobre o seu problema. E o pai diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Isso aqui tudo é teu. Você nunca desfrutou porque você não entendeu. Se o seu irmão tivesse voltado num caixão, talvez ele não estivesse tão chateado. Se o seu irmão nunca tivesse voltado, talvez ele não teria se incomodado. Mas por que voltou? Porque houve perdão, e houve festa, e houve graça, manifestou o que estava preso dentro do coração dele. Um sentimento, um conceito errado do pai, um conceito errado de que é ser filho. Servia por obrigação, servia por medo. Nunca foi por amor, nunca fruto de um relacionamento. Irmãos, há crentes que se enquadram exatamente nesse perfil. Não tem prazer na companhia do Pai, não tem comunhão, não tem intimidade, não tem alegria em servir ao Pai. Serve ao Pai porque é obrigado. Medo do inferno, medo de perder a salvação. Mas nunca foi por prazer, nunca foi por alegria. O segundo exemplo, irmãos, que eu quero citar para os irmãos, é um cantor da Bíblia, um músico maravilhoso, compôs canções maravilhosas, Asaf. Asaf teve uma crise dessa. Salmo 73, abra no Salmo 73, vamos olhar rapidamente. Homem de Deus, homem cheio da graça, um homem de dons, de talento. Um dia esse homem entrou numa crise profunda e ele começou a olhar para fora, tirou os olhos do Senhor, olhou para a vida dele, a autopiedade tomou conta, a autocomiseração consumiu as suas convicções e ele começa a olhar para os ímpios e lá no coração começa a brotar uma inveja. Você já teve inveja de ímpio? Salmo 37 fala isso, que é possível ter inveja de ímpio. E Asaf confessa isso. Olha o primeiro versículo, ele diz, com efeito Deus é bom para com Israel e para os de coração limpo. É como se ele dissesse, ó gente, teoricamente Deus é bom, está tudo certinho, não estou falando de Deus não. Deus está tudo certo lá, é uma bênção, uma maravilha. Quanto a mim, verso 2. Agora, em relação a mim, no meu momento eu vou abrir o coração com vocês. E aqui, irmãos, Asaf abre o coração como poucos lugares na Bíblia tem alguém abrindo o coração assim. Ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que eu desviasse os meus passos. Falou, gente, eu tive ali, ó, faltou pouquinho para ir embora da igreja, nunca mais voltar para a igreja e nunca mais querer saber de ser crente. Por quê? Verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Falou, meu coração se encheu de inveja. Eu comecei a invejar quem é arrogante, quem é soberbo. E o pior não é só que eles eram arrogantes e soberbos, é que eles prosperavam. Eles ganhavam dinheiro, o negócio ia bem para o lado deles. Verso 4. Para eles não há preocupações. O povo não tem preocupação. E mais, além de não ter preocupação, tem saúde. Então cada vez mais gordo, mais bonito, o corpo é sadio, inédito. Eles não partilham de canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Bebe a noite inteira, farreia, apronta, trai a esposa, trai o marido, faz tudo errado, enche a cara e está cada vez com mais saúde.
estou olhando para esses ímpios, eu estou com uma palavra para vocês, estou morrendo de inveja aqui, estou me comendo por dentro aqui. Porque a gente é bem diferente. O que cinge eles, colar do pescoço deles, é a soberba. São arrogantes, soberbos, verso 6. E a violência envolve seus mantos. São soberbos e violentos. Os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brota-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, promíscuo no falar. Da opressão, falam com altivez. Em relação a Deus, olha o verso 6, eles viram a boca para o céu e falam, desadam a boca na sua língua, percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E ele diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? São blasfemos. Eis que são estes os ímpios. Resultado disso? É um povo tranquilo, tranquilo, e ainda estão ficando mais ricos. Isso está me consumindo, está acabando comigo. Eu estou fazendo uma comparação aqui, diz Asaf, eu estou desistindo de ser crente. Verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Eu, ao contrário deles, verso 14, de contínuo sou afligido, a cada manhã eu sou castigado. Se eu pensar em falar, não é falar não, só de eu pensar, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Só de refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, me enchi de culpa. Só de eu estar pensando nisso, eu estou me sentindo culpado. Verso 17 começa a mudar a história. Glória a Deus, ele diz, até que eu entrei na presença do Senhor e eu atinei para o fim deles. Enquanto ele não ganhou uma visão escatológica da vida, enquanto ele não percebeu que a nossa vida não é só aqui e agora, enquanto ele não olhava na dimensão de que Deus olha a história, ele era um homem extremamente frustrado com a sua fé. Asaf teve uma crise nessa área. Irmãos, o terceiro ponto que eu quero que a gente medite é em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Nós não gostamos muito desse versículo. Esse versículo ele gera um desconforto. Especialmente se você é uma pessoa consumista, materialista, se seu coração está só aqui, se os seus olhos estão só para as questões materiais, esse versículo quebra nossas pernas. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Bom, com essa preparação bíblica, podemos voltar para o texto agora e entender o texto. Primeira questão. Qual é a sentença de Deus? Eu fico assim, impressionado com o amor de Deus. Deus está tratando sempre de relacionamento, eles estão tratando de obrigações. Deus está falando de amor, de carinho, de intimidade, e eles estão falando de bênçãos materiais. Deus está falando de relacionamento e eles estão falando de benefício. Não há uma sintonia. Deus começa a primeira sentença, eu amo vocês. E agora aqui ele diz assim, vocês estão me machucando. Vocês estão me ferindo com as palavras de vocês. Está sendo duro ouvir o que vocês falam. Cinicamente eles olham para o profeta que está representando Deus. Ele diz, olha profeta, fala para Deus lá, porque isso aqui nós não estamos falando nada. Vocês estão conversando alguma coisa? Eu não estou sabendo de nada. E aí Deus vai falar o que eles estão falando. Irmãos, esse sistema de fofoca que vai nutrindo e vai fermentando a massa, isso é próprio de grupo. Surge um insatisfeito, ele contamina um, o outro contamina o outro, e daqui a pouco está todo mundo contaminado, está querendo derrubar o governo de Deus. Isso aí, Israel sempre foi assim, o povo de Deus, igreja é sempre assim. Tem gente que é tocado por grupo de fofoca, por grupo de rebelião, de insatisfação. É impressionante como quando alguém se levanta num projeto de rebelião, tem adeptos, porque isso já estava no coração dessas pessoas.
E eles nessa conversa, nessa fofoca de desânimo, e aqui era contra Deus, eles chegaram a 3 conclusões. Eu estou sintetizando o que eles falaram. Primeiro, é inútil servir a Deus e não tem proveito nenhum. A questão aqui é matemática. Eles olharam o saldo bancário, olharam os bens materiais, pegaram a declaração de imposto de renda, deram uma olhadinha e disseram: nós estamos fazendo um péssimo negócio. Nós não estamos ganhando nada de ser crente. Estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo em guardar e obedecer. A palavra guardar na Bíblia significa obedecer, pôr em prática. Nós estamos guardando os princípios do Senhor, isso aí é besteira. Isso aí é frustração. Não valeu nada ser crente até hoje. Nós estamos andando, levando Deus a sério, e isso está sendo um inócuo, é estéril, não tem resultado. Não vale a pena ser crente. Gente, olha, eles estão olhando para Deus e estão dizendo: Senhor, não vale a pena te servir. É inútil fazer isso. Obviamente que isso é fruto de alguns conceitos. Os nossos conceitos errados geram comportamentos, sentimentos e conclusões erradas. O problema não era só quando ele olhava para dentro. Piorou a situação quando eles começaram a olhar para fora. E olhar os ímpios, os vizinhos. E eles dizem: bom, primeiro, uma pessoa quanto mais soberba, mais feliz ela é. Mais humilde, mais infeliz ela é. O contrário do que é no reino de Deus. Nós temos os soberbos por felizes. Terceiro lugar e pior, questão financeira. Esse povo está ficando rico. Gente, se tem uma coisa que incomoda a pessoa invejosa, é o outro ficar rico. Se tem uma coisa que nos incomoda, é você ver alguém ganhando dinheiro que na sua avaliação ele não merece ganhar. Eles começaram a olhar os ímpios e disseram: esse povo está ganhando dinheiro. Esse povo é ímpio, está ganhando dinheiro, está prosperando. E nós estamos servindo a Deus, não está valendo nada. Daí a apostasia é um passo. Eu considero essas pessoas que estão nessa mentalidade que eles já estão na porta da igreja já olhando lá para fora. São discípulos da mulher de Ló. Estava até indo para o reino, mas já viraram para trás, o coração está lá já. O coração já está no mundo. Quem sabe, meu irmão, teu coração hoje está indo para o mundo e pela graça de Deus nós vamos buscar o seu coração e trazer o seu coração para o centro da vontade de Deus. O Espírito Santo pode fazer isso na tua vida. Como é que Deus responde? O profeta diz: olha, a notícia boa é que há um remanescente de Deus, há um grupinho aí dentro que pensa diferente da maioria. Tem gente séria nessa comunidade. Tem gente que teme ao Senhor, que tem uma visão de temor. E eles têm 3 convicções. Primeiro, eles têm temor de Deus. Segundo, Deus diz para eles: vocês serão para mim um particular tesouro, um tesouro meu pessoal. Eles têm uma identidade em Deus, de pertencer ao Senhor. São o laus de Deus. A palavra laus em grego significa povo de Deus, povo querido, povo adquirido, povo comprado, povo que pertence a Deus. Eles têm um conceito de identidade afinado. E terceiro, eles têm certeza que Deus vai poupá-los no dia final. E aí já dá para perceber que esse grupo tinha uma visão escatológica, tinha uma visão da eternidade, do julgamento de Deus, do juízo de Deus. E eu gosto demais da expressão do verso 18, quando ele diz assim: então vereis outra vez. Quer dizer que isso já aconteceu várias vezes. A diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É como se Deus dissesse para o povo: calma, você está precipitado, você está vendo as coisas erradas, você está vendo, a tua visão está muito míope. É muito tacanha a sua visão, muito pequena, muito curta. Você está enxergando só até aqui. Ergue os seus olhos, olha com os olhos da eternidade. Tenta ver a vida além da morte, além do aqui e agora. O conceito de que é inútil servir a Deus, o conceito de que Deus não está no controle. Quando você perde a visão da soberania de Deus sobre a tua vida, de que Deus cuida de você, de que Deus está no controle da tua história, você se sente como um ímpio, tanto faz. De que adianta servir a Deus? É inútil.
Você já teve esse sentimento de que não vale a pena ser crente? Agora veja que esse povo está numa escada decadente de apostasia. Essa é a última palavra de Deus. Deus vai dar uma punição de 400 anos de silêncio. E só vai voltar a palavra com João Batista de arrependimento. Esse povo está desanimado, mas não é à toa que eles estão desanimados. Olha o conceito que eles têm. Irmãos, nós, como esse povo, nós também temos uma visão muito, muito curta do aqui e agora. O conceito de prosperidade é marcado hoje por bens materiais. E o texto acabou, Deus acabou de dar um adjetivo para eles. A sexta sentença é uma das mais duras. Eu vou traduzir de uma forma bem simples. O povo conversando com Deus falou: Senhor, o que o Senhor acha da gente? Como é que o Senhor está avaliando a gente? E Deus falou: uma palavra bem simples define vocês. Vocês são ladrões. Vocês estão me roubando. Tinha acabado de tratar de dízimo aqui. E oferta. De uma maneira. Aí aqui agora era dinheiro, no capítulo 3. E por que eles estavam roubando a Deus? Você vai entender, irmãos, que o mais importante não é o teu dinheiro, o mais importante é o teu coração. Teu coração é que manda. Onde que está teu coração? Se o teu coração estiver em Deus, meu irmão, o dinheiro vai junto com a maior facilidade. Agora, se o seu coração não estiver em Deus, não vai vir nada, não vai vir tempo, dinheiro, alegria, prazer, não vem nada. Quando você ama, você não mede esforços. Se você acha que 10% é muito, você não ama o Senhor ainda. A hora que você amar o Senhor, você vai dar 100. Você vai dar a tua vida. O que vale mais? O teu dinheiro ou a tua vida? Você deu a tua vida. Como a conclusão hoje, a aplicação é bem extensa, vamos partir já para a aplicação. Eu tenho 6 verdades que eu aprendo com esse texto, que eu julgo ser muito importante a gente falar de forma mais pausada. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, com esse povo que está nesse processo de apostasia e desesfriando e esvaziando o coração e se envolvendo com as coisas do mundo, e as pessoas que eles admiram já não são mais os homens da história de Israel, mas são os ímpios, as pessoas promíscuas do mundo. A primeira coisa que eu percebo é que, num primeiro momento, de supetão, quando você olha assim, e às vezes a gente é tomado desse sentimento, nós temos uma ideia ou um conceito de que Deus está ausente, ou Deus está dormindo, ou no mínimo Deus está atrasado. Isso é fruto da nossa ansiedade. Na nossa ansiedade, nós, por não percebermos o tempo de Deus, não conseguimos discernir. Às vezes nós olhamos uma situação e a gente aponta para Deus e diz: Senhor, você vai dizer, Paulo, mas isso aconteceu na Bíblia? Sim. Primeiro, Abraão. Deus falou que ele ia ter filho. Chegou uma hora que ele olhou para ele, olhou para a esposa, falou: Senhor, mas é daqui que vai sair alguma coisa? Está atrasada essa bênção. Essa bênção tinha que ter vindo há 30 anos atrás. Você já teve o sentimento de que Deus está atrasado? De que Deus te abandonou, Deus esqueceu de você, Deus está dormindo? Segundo exemplo bíblico, os discípulos no barco. Bom, Jesus mandou atravessar, vamos atravessar, vontade de Deus, estava dentro da vontade de Deus. Entraram no barco, começaram a atravessar o mar, o que acontece? Do nada vira uma tempestade. Bom, mas tudo bem, ele mandou, ele está com a gente. Jesus, cadê? Está dormindo. Agora pegou, né? Ele é Deus, né? Se acontecer alguma coisa, ele sai tranquilo, né? E nós? Estamos dentro da vontade de Deus, estamos fazendo a coisa certa, a tempestade está vindo, a morte iminente, e quem poderia fazer alguma coisa para nós, sabe o que ele está fazendo? Está dormindo. Diz agora. Sabe aquele sentimento de que a situação sua está difícil, você não está dando conta, você olha para Deus e parece que Deus está dormindo, ausente. Terceiro exemplo, irmãos, quando Lázaro morre.
Jesus chega na casa de Lázaro e a irmã de Lázaro olha para Jesus e fala para Jesus assim: ó, atrasou, hein? Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Interessante, ela tinha fé para crer no passado, tinha fé para crer no presente, só não tinha fé para o futuro. O senhor está atrasado. Irmãos, na nossa ansiedade, na nossa imaturidade, você olha para um filho que não se converteu ainda, para uma mãe que não se converteu ainda, para um pai que está bebendo, que está fazendo coisa errada, para um parente seu, para uma pessoa querida que está no caminho errado, um emprego que não aparece, uma solução, a venda de alguma coisa que você precisa. E na nossa ansiedade, irmãos, nós somos tomados por uma fraqueza e nós somos tentados a achar que Deus está ausente. Deus está atrasado. Deus, o senhor não está vendo o que eu estou passando, Senhor? Rapidamente, 1990, eu e a Vera, eu era seminarista, nós morávamos em Londrina, e aquele tempo o telefone era muito difícil. Então uma família que tinha telefone era muito caro. Quem tem menos de 40 anos não faz nem ideia do que eu estou falando, mas era telefone. As pessoas vendiam propriedade para comprar telefone, para você ter uma ideia. E uma pessoa cedeu, o aluguel era caro, ele cedeu porque eu era seminarista, não tinha salário, não tinha nada, ele cedeu um telefone. Mas tinha conta. E todo mês, na hora de pagar a conta, chegava uma oferta certinho, nosso orçamento apertadinho. A Vera tinha acabado de ganhar o Vinícius, a Aninha tinha 2 aninhos, e o telefone ia vencer tipo dia 10. E nós orando, colocando diante de Deus, e dia 8 nada de dinheiro, dia 9 nada de dinheiro, dia 10 o banco fechou e não chegou dinheiro. Nenhuma oferta, nada, e nós orando. E aquilo, irmãos, foi igual o irmão do filho pródigo, aquilo foi estupim para vazar tudo que tinha no meu coração. Eu disse: Senhor, o senhor abandonou a gente, que adianta agora, que vergonha, o irmão cedeu o telefone, vai atrasar, a cobrança vai lá para o nome dele, vão ligar. E eu comecei a murmurar, e a reclamar, e sofrer, e desanimar. No outro dia, irmãos, eu vou no banco, e não é que tinha uma oferta do valor da conta? Eu não tive coragem de falar para Deus, meu sentimento foi: agora? Agora? Agora não adianta mais. Mas mesmo assim eu fui no banco pagar, aquele tempo o telefone era da Sercontel lá em Londrina, e eu peguei a fila do banco e, amargurado, coração chateado, quando chegou minha vez, eu fui pagar, dei a guia e perguntei para a moça qual o valor. Ela falou: não, é o mesmo valor, ontem teve um problema no sistema e hoje vai pagar o mesmo valor que era ontem, não está vencido o teu telefone não. E eu embarguei a voz, meus olhos encheram de lágrimas, e ela falou: eu falei alguma coisa errada, moço, você está passando bem? Eu falei: não, está tudo bem. Eu paguei, eu saí chorando daquele banco, dizendo: Senhor, o senhor nunca está atrasado, o senhor cuida de nós, eu é que não tenho fé suficiente, me perdoa, sou o pior pecador. Meu defeito é não crer o suficiente para descansar. Sabe, irmãos, quando nós olhamos o ímpio que prospera, quando nós temos olhos para fora, quando nós perdemos a visão de Deus, nós olhamos para a nossa circunstância e somos tentados a achar que Deus não está agindo. Que tem uma pessoa nos afligindo e essa pessoa está bem. Não é possível. Segundo lugar, irmãos, esse texto me ensina que a nossa perspectiva, como daquele povo, não pode ser só material. Nós não somos seres materiais que temos questões espirituais. Nós somos seres espirituais que temos algumas questões espirituais. Importante você entender isso. Em terceiro lugar, eu preciso servir ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá. Deus não está à venda. Você não faz barganha com Deus. Senhor, eu te adoro, eu te sirvo, eu aprendo como é que canta para te agradar, eu canto direitinho, eu oferto direitinho, eu faço do jeitinho que o Senhor quer, o Senhor fica tão contente que o Senhor começa a me dar coisas. Irmãos, isso é paganismo. Cristianismo é diferente. Eu amo ao Senhor, eu adoro ao Senhor e eu sirvo ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá. Ele vai te dar? Claro que vai. Ele é Deus provedor, mas não é isso que nos motiva a servir a Deus. Quarto lugar, irmãos, e talvez uma das mais importantes, nós precisamos ter uma visão escatológica, ver com os olhos da fé a eternidade próxima. Nós somos miseráveis quando nós olhamos só esse mundo.
Jesus vai voltar, nós vamos morrer, nós vamos para a eternidade com Cristo e temos uma eternidade para passar com Ele. Uma das piores coisas que aconteceu com a igreja brasileira foi perder a visão de Apocalipse, a visão da volta de Jesus, a visão da eternidade. Nos tornamos como os ímpios. Morreu, acabou. Morreu, começou, irmãos. Retomou. Por que nós achamos que Deus não nos tem abençoado? Porque nós queremos bênção só aqui. Aqueles que pensam que o mal compensa, um dia saberá a diferença entre o justo e o perverso. Nós queremos, irmãos, que Deus haja do nosso jeito. O problema é que nós não temos um conceito correto de justiça. Quando nós vamos fazer justiça, nós praticamos a vingança. A gente gostaria que fosse mais simples, né? O sujeito vai roubar alguém, acabou de roubar, quando ele terminava de roubar, saísse assim, as duas mãos dele caíam. Pum! Olha que beleza. Nunca mais ia roubar ninguém, né? Não é? Ia resolver. O sujeito usou cocaína, acabou de usar, caía morto. 3 que morressem, ninguém nunca mais usaria cocaína. A gente gostaria que fosse imediato assim. O sujeito traiu a esposa, um membro da família dele morreria na hora. Um filho precioso. Ia gerar. Irmãos, isso é o nosso conceito de justiça. Deixa Deus ser justo, deixa que Deus está agindo na história. A história está nas mãos de Deus, Deus é soberano. O ímpio não vai passar impune. Calma, calma. A gente olha a situação do país, do governo, você fala, meu Deus, põe a tua mão, cai um raio. Irmãos, isso é vingança. Deixa Deus ser Deus. Ele está no controle da história. O ímpio vai ser tratado por Deus na hora de Deus, no tempo de Deus, e não no seu. Quarto lugar, irmãos, e algo maravilhoso, mas se você não tiver a visão correta, vai te desanimar. A nossa maior herança é o Senhor e a sua presença. Nós somos levitas. Você lembra quando Deus foi distribuir a terra prometida? Todo mundo querendo ser fazendeiro? Quem não quer ser fazendeiro, né? Até ser fazendeiro. Aí você conversa com o fazendeiro, ele não quer ser mais fazendeiro, né? Mas quando você não é fazendeiro, você quer ser fazendeiro. É a coisa mais, né, linda, ser rico, ter a fazenda, ter terra. E o povo passou o deserto só sonhando com a terra prometida. Todo mundo ia ganhar a terra. Chegou lá, começaram a ganhar a terra. Vem cá, essa tribo aqui, toma sua terra. Olha que alegria, isso aqui, bom, toma essa aqui. E a tribo de Levi esperando, né? E foi chegando a vez dele. Cada tribo foi acabando. Quando chegou na tribo de Levi, foi a nossa terra. Falou, não, tem um negócio melhor para vocês. Vocês não vão ganhar terra, não. Sabe qual vai ser a herança de vocês? Sou eu. Ah, é? Mas só o Senhor não vai ter terra? Não, não. A herança de vocês sou eu. Eu sou a herança de vocês. Irmãos, nós somos levitas. Nós somos um reino de sacerdotes. Êxodo 17:5. Deus olhou e viu um reino de sacerdotes, é a igreja. A nossa maior herança é o Senhor. Se você não estiver contente com o Senhor, Deus não tem mais nada para te dar. A presença do Senhor é a nossa maior riqueza. Saúde, dinheiro, prosperidade. Irmãos, você é passageiro. Você está muito apegado a esse mundo para quem vai embora logo. Você está muito apaixonado pelo mundo para quem não é desse mundo. A nossa herança é o Senhor, irmãos. A nossa comunhão é com Deus. No quinto ponto, irmãos, eu quero pegar um versículo que para mim representa esse texto. Um dia, quem sabe, pastor Rodrigo, nós podemos expor aqui o livro de Abacuque. Maravilhoso. Os inimigos estão chegando para destruir Israel, para disciplinar Israel. O profeta vai orar, Senhor, deixa eu falar um negócio para o senhor está atrasado, o senhor não está entendendo, quem sabe o senhor está muito ocupado, o senhor não está vendo, eu vou orar aqui, porque às vezes a gente acha que orar é dar conselho para Deus, né? Ele não entendeu ainda o que é oração, eu vou dar uns conselhos para Deus, Senhor, deixa eu explicar, que o senhor não está entendendo, ó, às vezes o senhor está muito ocupado, mas o senhor está vendo que os inimigos estão chegando? Vai pegar Israel aqui, ó. Eu estou avisando o senhor está vendo? Deus estou. Eu que mandei. Como é que é? O senhor que mandou? Foi. Eu que mandei.
Senhor, nosso povo vai sofrer e esse sofrimento é mandado pelo Senhor? Sim, é disciplina por causa da rebeldia. Depois eu vou tratar com eles. Eles vão ser disciplinados pelo mal que eles vão praticar. Mas eu estou disciplinando Israel. E Abacuque, irmãos, ele vai entendendo, e o profeta lá no capítulo 3, verso 17 e 18, ele faz uma profissão de fé, que deveria ser a profissão de fé de todo crente. E ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos falar todos juntos? Eu falo, os irmãos repetem. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é profissão de fé, irmãos. Você vai dizer, Paulo, mas isso vai acontecer? Não sei, pode acontecer ou não. E essa parte eu quero encerrar com Jó. Vocês lembram do capítulo 1 de Jó? E eu fico impressionado, porque vai chegando notícia, ó, teus filhos estavam lá, morreu tudo, teu gato estava lá, morreu tudo. Levantou, veio, sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, e morreu todo mundo, e caiu tudo, e fogo, e foi falando, e foi perdendo tudo, e vai terminando, quando chega no verso 20, Jó reage. E a reação de Jó, irmãos, é a reação que eu e você precisamos ter em relação à vida, porque a vida é feita de momentos bons e momentos ruins. Os momentos bons vêm e passam, os momentos difíceis também vêm e passam, mas eles virão. Nós não estamos isentos aqui. Deus nunca prometeu que se converta e nunca mais você vai ter problema. Você vai ter graça para passar pelos problemas, mas problemas você vai ter. E no término, irmãos, desse relatório cruel de perder filho, perder fazenda, perder gado, perder tudo, capítulo 1, do verso 20 ao 22, Jó também faz uma profissão de fé que deve ser um alento para a nossa vida. Ele diz, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Irmãos, essa palavra, você acha que isso é ordem de adoração? Esse homem está adorando a Deus, e olha o que ele fala, e ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, isso é um crente convicto. Isso é um crente maduro. Servimos a Deus pelo que Ele é. O que Deus tem para você, Cristo? Sua presença. Você precisa crer também, meu irmão, que a situação presente ela é transitória. Isso aqui não vai ficar sempre assim. A impunidade está aí, ó. Nós temos certeza que está tudo impune. Tanto que dá vontade no nosso coração, eu também vou fazer coisa errada, não acontece nada. Vai devagar, meu filho. Não se precipite. Deus está no controle. E finalmente, irmãos, a nossa maior recompensa não é aqui. Quem sabe vocês, pastor, que pena, eu queria que fosse aqui, né? Queria ser rico aqui, ser feliz aqui, ter saúde aqui. Não precisava nem para o céu, né? Isso é paganismo, irmãos. Isso é barganha pagã. Deus está falando de relacionamentos. Relacionamento você faz não porque você ganha, é por amor. A mulher que dá amor para um homem por dinheiro é prostituta. A esposa compartilha amor com o marido por amor, por comunhão, por aliança, por intimidade. Nós não podemos prostituir a nossa fé. Nós não estamos nos relacionando com Deus pelo interesse do que Ele pode nos dar. Nós nos relacionamos pelo que Ele é. Nós somos um povo de Deus, nós somos um tesouro especial, preservado, cuidado por Deus. Efésios diz que você tem um selo, você é selado pelo Espírito. Tem um selo na tua testa aí. Por isso que o maligno não lhe toca. Somos povo de Deus. Amém?
Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem sabe, meu irmão, você está sofrendo. Você está passando por uma hora difícil. Pessoas da sua família têm sido injustas com você, parentes, amigos, patrões, empregados, sei lá. Talvez seu problema seja uma enfermidade, uma dificuldade. E quando você olha, a priori, você olha assim, você fala, Deus não está agindo. Não está valendo a pena ser crente, ser ofertante, ser dizimista, ser fiel. Eu queria te convidar a que você tirasse seus olhos de você, tirasse seus olhos da circunstância, erguesse a sua cabeça e olhasse pela fé, deslumbrasse, visualizasse a eternidade. O Senhor Jesus vai nos buscar. Nós somos a noiva de Cristo. É para lá que nós estamos indo, irmão. É para o céu. Deus vai cuidar da gente aqui? Claro que vai. Mas aqui não é o nosso lugar. Você não é daqui. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Pertencemos ao Senhor. Glorifique ao Senhor por isso. Ore a Deus. Ao contrário desse povo, diga no seu coração, Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero te cultuar, eu quero desenvolver minha vida contigo pelo que o Senhor é. Independente do que o Senhor tem me dado. O Senhor não me deve nada, eu não mereço nada. Glorifique ao Senhor. Adore ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós nessa manhã. Queremos ter uma fé madura, Senhor, uma fé consistente, que olha, Senhor, para a eternidade com alegria e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada escapa à sua poderosa mão. Aparentemente o ímpio pode até prosperar, Senhor, mas é engano dos nossos olhos. Como Asaf, Senhor, nós podemos contemplar na Tua presença, Senhor, a ação do Senhor na eternidade. Há um juízo, um dia vai ficar bem claro a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve ao Senhor e o que não serve. E nós queremos ser achados, Senhor, no grupo dos que servem ao Senhor, dos justificados pela graça. Abençoa, Senhor, a cada um aqui. Ganhe o nosso coração com essa palavra, ganhe os nossos afetos. Nos dê uma fé consistente, Senhor, uma fé firme, madura, acima da circunstância, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pastor.